Até onde vai um e até onde vai outro? Como é que nós, então, vamos, a partir do instinto que temos e da inteligência que desenvolvemos, desenvolvendo também o nosso espírito, o nosso desenvolvimento moral? Então, Kardec, lá na questão 71, ele trouxe, porque ele falava de causas primárias, né? Então, nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, ele vai falar das causas primárias. Então, se instinto e inteligência são causas primárias, ele vai querer conhecer um pouquinho mais e esclarecer a todos nós sobre esses assuntos. E ele vai perguntar na questão 71, ou ele vai trazer para a espiritualidade uma dúvida, se a inteligência, então, é um atributo do princípio vital. Então, a inteligência é um atributo do princípio vital? E a espiritualidade vai responder, dando, então, confirmação àquilo que nós já falamos. Não, porque as plantas vivem e não pensam, só tem vida orgânica, só tem o princípio vital. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então, o que nós vamos ver é que a inteligência se manifesta através da nossa vida encarnados. Nós precisamos dos órgãos materiais para que a inteligência possa se manifestar. Aquela inteligência que nós já vimos agora há pouco, que é a reflexão, o ato voluntário, refletido, combinado. Então, Kardec já nos deixa muito claro que, ainda que exista o princípio ativo, nem sempre é a inteligência. E aí, na questão seguinte, na questão 72, Kardec pergunta, a espiritualidade vai esclarecer, qual é a fonte, então, da inteligência? E aí os espíritos respondem a Kardec que é a inteligência universal. E ele vai ainda insistindo. Poder-se-ia dizer, então, que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? E os espíritos, às vezes, têm uma certa, não vamos dizer rigidez, mas eles são muito diretos na resposta, né? Isso não passa de simples comparação, todavia isso não é correto, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que o homem não é dado penetrar, e essa, por enquanto, é desse número. Então, nós, que muitas vezes queremos conhecer as causas primárias, devemos entender que no nosso estágio evolutivo ainda não temos a capacidade de conhecer tudo, mas precisamos entender que a inteligência, ela é uma faculdade individual de cada ser e vai constituir a individualidade moral desse espírito. Por isso que nós, muitas vezes, vemos ações ou vemos reações que a gente fala, mas não era esperado que nós tivéssemos numa criança, por exemplo, uma inteligência tão avançada, ou numa pessoa de idade mais avançada, ações que nos podem parecer pouco inteligentes. Porque cada ser, cada espírito, de acordo com a sua maturidade espiritual, vai utilizar da inteligência que tem naquele momento, que educou até aquele momento. Por isso a importância da mensagem que abriu a nossa conversa hoje. A mensagem que diz, Chico Xavier nos diz, eduquemos ou nos reeduquemos. Reeducar ou educar a nossa inteligência é que é importante. Muitas vezes, na nossa vida de relação, nós nos deparamos com situações onde nós olhamos para o lado e falamos, meu Deus, por que essa pessoa age dessa forma? Poderia usar a sua inteligência para o bem.
Isso é muito comum que nós é, ouçamos, né, nas nossas relações, na nossa vida de relação. Né? Quantas vezes a gente não se deparou com situações como essa, onde a gente olha, admira e diz, meu Deus, né, por que não usar a inteligência para o bem? Porque a inteligência, ela é uma característica, ela é um atributo do espírito, mas ela é educada para o bem ou não. Por isso que muitas vezes pessoas se utilizam do argumento de agir instintivamente para justificar uma ação não inteligente. E aí, a gente ainda trazendo aqui a base doutrinária do Livro dos Espíritos, na questão 7.3 do Livro dos Espíritos, que a gente está dando continuidade aqui, Kardec vai perguntar: o instinto independe da inteligência? E os espíritos esclarecem: precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência, é uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então vejam vocês, quando nós falamos que a planta procura água, ela o faz instintivamente, não tem raciocínio nessa sua ação. Quando o cão procura a comida, ele faz instintivamente. Agora, nós também procuramos a comida e nós também precisamos de água. Então, quando nós buscamos atender a essas necessidades, nós fazemos por instinto, mas nós colocamos nessa busca um pouco já a inteligência que temos.